Beleza? Gente, seguinte. Na nossa videoaula de pré-aula desse assunto, foi colocado para vocês, no início de uma demonstração, por volta do minuto de 20 ou 21 minutos, certo? Quem não tiver visto ainda, depois procura lá ver, tá bom? Então é o seguinte, deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês, que aí fica mais fácil de... Quem já viu vai lembrar de cara logo. Beleza? Então é o seguinte, deixa aí a tela ser compartilhada. Atenção, atenção. Bom, seguinte, o problema dizia o seguinte, sejam dados os conjuntos a seguir. Eu tenho aqui 3 conjuntos, o conjunto X, o conjunto F e o conjunto E. O conjunto X é definido da seguinte maneira. X é igual a N pertencente ao conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, tal que N é igual a 2K para algum K ímpar. Então, vejam que os elementos que pertencem ao conjunto X, eles são pertencentes ao conjunto dos inteiros, porém, eles obedecem a essa lei de formação. N é igual a 2K para algum K ímpar. Preste atenção que esse K ímpar aqui é muito importante. Já o conjunto F diz o seguinte, que N pertence ao conjunto dos inteiros, tal que N é igual a 4 vezes K para algum K qualquer. Então, vejam que o K, na definição do conjunto F, pode ser um K ímpar ou um K par. Diferente do K, que é definido aqui para o conjunto G. Ou X, desculpa. E o conjunto E diz o seguinte, o conjunto E é definido da seguinte maneira, N pertence aos inteiros, tal que N é par. Beleza? Então, nós temos 3 conjuntos, conjunto X, conjunto F e conjunto E, e eles foram definidos da maneira como vocês estão vendo aqui, certo? Bem, lá na videoaula foi feito a prova do item 1, ou seja, foi provado que o conjunto F está contido no conjunto E, ou seja, esse conjunto F, ele é subconjunto do conjunto E, ok? Então, essa demonstração foi feita lá na videoaula, e agora eu vou apresentar para vocês a demonstração dessa segunda parte. Observe que nessa segunda parte aqui, bom, deixa eu ver aqui se estou... Nessa segunda parte, eu tenho uma igualdade, certo? Espera aí que eu tenho que só ajeitar aqui uma coisa. Tá. Aí tá certo, tá certo, tá certo. Então aqui, ops, continuo apanhando aqui do programa. Ah, tá. Beleza. Então, vamos lá. Então, nessa segunda parte aqui, aliás, essa segunda demonstração, ela envolve uma igualdade. Quando você vai fazer uma demonstração que envolve igualdade, essa demonstração, obrigatoriamente, ela tem 2 partes. Ou seja, a parte indo, né, como você pode observar aqui, ou seja, a parte indo seria X está contido na interseção do conjunto E com o complementar de F, tá bom? E depois temos a parte vindo, né? Porque é uma igualdade. Então, no primeiro momento, eu faço a prova de X, né? X igual a interseção do conjunto E com o complementar de F. Na parte vindo, que é a segunda parte da demonstração, eu faço a outra igualdade, certo? Vocês têm sempre que lembrar que quando eu tenho uma igualdade como essa, X igual a E interseção, interseção complementar de F, eu tenho isso daqui, certo? Que da mesma forma, eu tenho interseção F, complementar de F, é igual a X. Então, a primeira parte da prova é isso daqui, a segunda parte da prova é essa daqui. A princípio, você pode dizer assim, mas professor, se eu faço a primeira parte da prova, a segunda parte já está implícita. Só que, gente, não funciona assim. Quando você vai trabalhar com demonstração, a coisa não é tão simples assim. Então, é preciso observar bem. Porque muitas vezes você está trabalhando com propriedades diferentes.
Então, vamos prestar atenção aqui no texto. Toda vez que você vai começar uma demonstração, você tem que dizer para quem está lendo a sua demonstração quais são os elementos que você está trabalhando, né? Então, seja X um elemento, né? Vejam que o X aqui está minúsculo, pertencente ao conjunto X, ok? Então, é uma afirmação que você já está assumindo ela como sendo verdadeira. Então, se o X pertence ao conjunto X, então o X é igual a 2K, ok? Por que isso? Vejam que no caso, igual a 2K para algum K um número inteiro ímpar, certo? Por que esse K é ímpar? De acordo com a definição do conjunto X, correto? Então, tudo aquilo que eu escrevo na minha prova, ela tem que ser embasada em alguma coisa. Então, muitas vezes a gente usa como embasamento a própria definição do conjunto, né? No caso aqui, o conjunto que a gente está trabalhando, que é o conjunto X. Então, vejam bem, eu estou dizendo que o conjunto X tem um elemento X, qualquer, esse elemento X é igual a 2K para algum K ímpar, certo? Portanto, o X pertence ao conjunto E, certo? Entendido? Por que o X pertence ao conjunto E? Pense aí um pouquinho, vocês. Eu estou afirmando que o X pertence ao conjunto E. E o conjunto E diz que os elementos desse conjunto são pares, certo? Você vai lembrar da definição de número par que a gente viu lá no início da disciplina, praticamente, quando a gente começou a trabalhar com esse assunto de provas e demonstrações, que eu primeiro apresentei para vocês o conceito de definições, e as primeiras definições que eu apresentei foi de número ímpar e número par, lembram? Então, o X pertence ao conjunto E, que é o conjunto que você está vendo aqui, X, N pertence a Z, tal que N é par. Ora, se o X é igual a 2K, lembram aí da definição de número par? Certo? Então, essa afirmação aqui, eu afirmar que o X pertence ao conjunto E, não é à toa não, porque se o X é igual a 2K, X é par, então ele pertence ao conjunto E, correto? Continuando aqui o texto da demonstração. Bem, essa primeira parte aqui da minha demonstração, eu fiz apenas algumas afirmações que vão dar sustentação ao restante da minha demonstração. Lembre-se sempre que uma demonstração é um texto argumentativo, né? É um argumento composto por premissas, né? E uma conclusão, e essa conclusão ela é sustentada pelas premissas. Então, vamos lá. Suponha, agora, nesse momento aqui, é que a nossa demonstração está começando de fato, vamos dizer assim, de vera. Suponha por contradição. Ou seja, eu estou informando para a pessoa que está lendo a minha demonstração que essa demonstração que eu estou fazendo, que essa prova que eu estou construindo, ela é uma prova por contradição. Não é uma prova direta, não é uma prova por contraposição, que foram os 3 modelos de prova que vocês já estudaram, certo? Então, numa prova por contradição, o que é que nós fazemos? A gente nega a nossa sentença e espera encontrar lá na frente uma contradição, que é isso que vai acontecer. Então, suponha por contradição que o X pertence ao conjunto F. Gente, o conjunto F, né, veja bem, o conjunto F diz o seguinte, que os elementos do conjunto F, eles são igual a 4K para algum K qualquer, correto? Então, vejam bem. Então, se eu estou dizendo que o X pertence a F, então eu estou afirmando que X é igual a 4J. Eu utilizei aqui um J para ficar diferente do que foi colocado lá na definição, certo? Mas isso não vai mudar em nada, né, o resultado final, para algum inteiro J, beleza? Ora, se o X pertence ao conjunto F, isso vai implicar que 2K é igual a 4J, né? Ou seja, eu pego essa operação aqui, simplifico ela, e vou obter K igual a 2J. Gente, K igual a 2J diz o quê? Que K é par. A definição de par que você já viu anteriormente. Só que isso daqui vai contradizer o K ser ímpar. Mas, professor, o que tem a ver o K ser ímpar? Gente, o K ser ímpar está lá na definição do conjunto X, certo? Então, encontrei a contradição. Pronto, beleza, encontrei a contradição que eu esperava e agora eu já me encaminho para a conclusão da primeira parte da minha demonstração. Portanto, o X pertence ao complementar de F. Gente, qual é o complementar de F? Né?
É só você olhar aqui para a definição do F, né? E por conta dessa contradição, você acabou de demonstrar que o X pertence ao complementar de F, certo? Só continuando aqui, né? Uma vez que X pertence a E, X pertence a E, a gente já demonstrou bem aqui, ó. X pertence a E e o X pertence ao complementar de F, então, o que é que nós temos, ó? Esse I aqui dá a ideia de quê? De conjunção. Nós mostramos que o X pertence a E interseção complementar de F. Beleza? Então, para a construção dessa demonstração, você precisou utilizar definição de número par, de número ímpar, você precisou utilizar a definição da operação conjuntista de interseção e a relação que existe entre essa operação e o conectivo da conjunção, tá certo? Então, essa parte aqui, esse texto aqui, é a primeira parte da minha demonstração, ou seja, é a parte indo, como eu fiz aqui, ó. Eu estou demonstrando que o X é contido nessa interseção, certo? Ou seja, que o conjunto X está contido nessa interseção do conjunto E com o complementar de F. Agora, falta nós fazermos o quê? A outra parte da demonstração, que é justamente eu dizer que essa interseção aqui, né, é interseção complementar de F, está contido no conjunto X, ok? Lembrem-se que a gente acabou de ver lá no quiz, né, uma perguntinha sobre a igualdade de conjuntos. Então, quando é que dois conjuntos são iguais? Quando um é subconjunto do outro e vice-versa. Se A é igual a B, todos os subconjuntos de A estão contidos no conjunto B e todo subconjunto de B está contido no conjunto A. Então, essa definição de igualdade de conjuntos, ela casa com perfeição quando eu me deparo com uma demonstração como essa daqui, certo? Então, se eu vou provar uma igualdade, né, como essa daqui, eu vou provar essa igualdade a partir da ideia de igualdade de conjuntos, certo? Então, aqui eu tenho 3 conjuntos, eu estou dizendo que eles são iguais, então eu tenho que buscar entender a igualdade de conjuntos para que eu possa construir minha prova. Então, vejam bem, feito aqui a nossa primeira demonstração, agora a gente passa para a segunda parte dessa mesma demonstração, ou seja, a demonstração completa é isso daqui, né? E a outra parte que nós vamos ver agora, tá bom? Eu sei que é um negócio assim, a princípio, confuso. Eu recomendo que vocês assistam a gravação dessa aula novamente para poder entender bem direitinho todos os passos que eu fiz aí na demonstração, tá bom? E que eu ainda vou fazer. Professor, Oi. professor, naquela atividade que você passou, acho que foi a segunda, era para fazer demonstração por contradição, uma por outros 2 tipos de demonstração também. Era necessário, né, fazer essa volta aí? Você fez a primeira demonstração e depois você provou primeiro indo e depois provou vindo, não foi isso? Naquela atividade, era necessário fazer isso? Porque eu acho que eu fiz só a primeira. Na atividade, eu não estou lembrado. Assim, a minha memória, às vezes, não grava certas coisas, eu preciso rever. Mas se envolvia uma igualdade, aí você tinha que fazer ido e vindo. Ah, eu vou perder a questão toda? Não, você não vai perder a questão toda, certo? Ei, macho, desliga aí teu microfone. Tá. Comemoraram um gol aí, eu acho. Então, né, essas atividades que eu estou passando para vocês, uma das principais preocupações minha é com relação a como é que você desenvolveu o raciocínio, certo? Se você acertou a questão, joia, maravilha. Mas se você desenvolveu o raciocínio, mas chegou um ponto em que você perdeu o rumo, né, eu vou analisar tudo que vocês fizerem, tá bom? Então, se a questão era uma prova que envolvia igualdade e você fez só indo, não tem problema, você vai receber uma pontuação proporcional àquilo que você conseguiu fazer. E, aliás, todas as atividades, todas as tarefas, né, eu sempre estou levando em consideração isso, né? O caminho, o que é que você conseguiu fazer, se o seu raciocínio está se desenvolvendo, tá bom? Mas eu vou ver depois a tarefa, que eu só fiz baixar os arquivos e nem sequer abrir para ver, começar a analisar. Isso eu vou fazer na próxima semana, tá bom? Bom, vamos continuar aqui o nosso percurso, certo? Então, fique tranquilo, viu, Jailson?
Gente, agora, a próxima parte da prova, ela já é um pouco mais simples. Achei mais simples. Então, vejam que eu começo a minha prova, né, com uma afirmação. Eu suponha que o x pertence a isso aqui. Certo? Olha como é bonito a construção desse raciocínio. Ó. Eu estou supondo que o x pertence a essa interseção. Para esse x pertencer a essa interseção, significa o quê? Que o x tem que pertencer ao conjunto E o x tem que pertencer ao complementar de F. Certo? Ora, por quê? Porque na definição de interseção, certo? O x só vai pertencer a essa interseção se ele pertencer ao conjunto E e se ele pertencer ao complementar de F. Beleza? Então, eu não disse muita novidade aí, certo? Eu estou apenas reforçando ideias que a gente já conhece. Ora, uma vez que o x pertence ao E, aí o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou começar a desenvolver essas partes aqui da minha afirmação. Então, se o x pertence ao E, então, o que é o conjunto E? Vamos só voltar lá. Né? Peraí. O conjunto E diz que os elementos do conjunto E são números pares. Então, se ele pertence a E, temos que o x é igual a 2k. Ora, 2k é um número par. Suponho, por contradição, olha a contradição entrando novamente aqui. Suponho, por contradição, que o k seja par, certo? Que esse k... Quem é esse k? Esse k bem aqui, gente, ó. Ele está supondo que ele seja par. Então, esse k vai ser igual a 2L. Gente, k igual a 2L, eu estou apenas reforçando essa afirmação que eu disse aqui, ó. Eu disse que o k seja par, então se o k é par, então o k é igual a 2L, correto? Definição de número par. E assim, eu posso construir essa igualdade, ó. X é igual a 2 vezes 2L, né? Afinal de contas, o x é igual a 2k, k é igual a 2L, então essa igualdade aqui é perfeitamente aceitável. E o x é igual a 4L, correto? Só que isso daqui contradiz, né, o fato de x pertencer ao complementar de f. E aí, portanto, o x deve ser, aliás, o k, né, desculpa, o k deve ser ímpar, certo? Então, esse k deve ser ímpar, e isso estabelece que o x pertence ao conjunto x. Ou seja, cheguei aqui no final, que era justamente dizer, né, o final era dizer o quê? Que o elemento x, que pertence a essa interseção aqui, certo? Ele também pertence ao conjunto x. E o conjunto x diz o quê? O conjunto x diz que o k é ímpar, certo? Encontramos a contradição, beleza? O k, ele tinha que ser ímpar, só que bem aqui, vocês viram que o k, eu assumi ele como sendo par, e aí, portanto, nós encontramos a nossa contradição, beleza? Então, esses dois textos aí é a prova completa da demonstração dessa igualdade, correto? Então, essa igualdade aqui, ó, x igual a interseção do conjunto E com o complementar de F, né, é esse textinho completo aqui que vocês acabaram de ver. Então, toda vez que você pegar uma demonstração que envolve igualdade, você precisa fazer ela indo e vindo, tá bom? Lembre-se sempre disso. Bom, gente, até aí tudo bem? Vamos para mais uma demonstração. Antes dessa demonstração, eu queria só... vou parar aqui um pouquinho a apresentação, que é o seguinte, eu queria agora mostrar para vocês duas tabelas para vocês compreenderem bem a relação que existe entre as operações conjuntistas, as operações de interseção, de união, complemento de conjuntos, e as operações que vocês trabalharam lá na lógica proposicional, que é a disjunção, a conjunção, o complemento, algumas equivalências, como, por exemplo, as leis de De Morgan, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês essas duas tabelas, certo? E aí, depois a gente passa para um outro exemplo de demonstração. Eu sei que esses exemplos essas demonstrações, elas
são difíceis, né? No primeiro momento realmente é difícil, mas eu preciso trabalhar muito com vocês, porque, como eu havia falado, matemática discreta, um dos principais pontos da matemática discreta é fazer com que vocês trabalhem com demonstrações, tá bom? Gente, então vamos lá. Ó, preste atenção aqui nessas duas tabelas, certo? Aqui nessa coluna eu tenho várias leis, né? Lei da idempotência, leis associativas, leis comutativas, certo? E nessas outras colunas, vocês observam que eu tenho as operações conjuntistas. Então, se eu tenho um determinado conjunto A e faço a união de A ou a interseção de A, eu vou obter o próprio conjunto A. Então, lei da idempotência. Isso daqui equivale a quê? Equivale à mesma lei de idempotência das operações dos conectivos da disjunção e do conectivo da conjunção, como vocês observam aqui. Vou trocar aqui a canetinha, certo? Então, a mesma lei de idempotência da disjunção e da conjunção é a mesma lei de idempotência da união e da interseção, certo? E assim sucessivamente, ó, leis associativas, comutativas, distributivas, De Morgan, né, complemento. E o que é que nós temos aqui? Qual é a equivalência deles com a lógica proposicional, certo? Ó, a lei de De Morgan, olha como é bacana, né? Então, a primeira lei de De Morgan equivale a fazer o complemento da união, que vai ser igual à interseção do complemento de A com o complemento de B. Isso equivale, né, a fazer a negação de uma disjunção, que é igual à conjunção de dois conjuntivos negados. Então, a partir dessas informações aqui, vocês podem, né, desenvolver outras demonstrações. Ou seja, aquilo que a gente acabou de ver no exemplo anterior, acabou utilizando um pouco disso daqui, certo? Um pouco desse conhecimento, tá certo? Naturalmente, vocês vão internalizar isso, beleza? Então, isso daqui não é nenhum mistério, tá bom? Alguma dúvida com relação a essas duas tabelinhas aqui? Deu para entender legal? Né? É só você lembrar o seguinte, que quando a gente fala de interseção, deixa eu parar aqui essa apresentação. Então, é o seguinte, toda vez que vocês estiverem diante da operação de união, vocês lembrem que equivalente a ela na lógica proposicional é a disjunção. Toda vez que você estiver trabalhando com uma interseção, você deve lembrar do conceito, né, do operador de conjunção lá da lógica proposicional, certo? Toda vez que você estiver trabalhando com complemento de conjuntos, é só lembrar da negação da lógica proposicional, certo? Então, esse é o fundamento básico, beleza? Bom, gente, então, para a gente finalizar nossa aula de hoje, vamos aqui ver um outro exemplo de uma demonstração envolvendo a álgebra de conjuntos, certo? Aí, pronto, tá aqui. Pronto. Deixa eu só começar aqui a apresentação. Prestem bastante atenção que essa também é uma apresentação, aliás, é uma demonstração indo e vindo, só que eu vou fazer com vocês apenas a parte indo. A parte vindo eu deixo como dever de casa para vocês se divertirem aí, certo? Não precisa me entregar esse dever de casa aqui. Não precisa vocês me entregar. Não é tarefa que vocês vão retornar lá para o sistema. É apenas para que vocês treinem também. Então, gente, é o seguinte. A minha proposição, ela diz o seguinte. Ó, os dois conjuntos a seguir são iguais. Eu estou afirmando que o conjunto E... Ops, peraí que está algo errado aqui. Pronto. Eu estou afirmando que o conjunto E e o conjunto F, esses dois conjuntos aqui, eles são iguais. O conjunto E, ele está dizendo que os elementos dele pertencem ao conjunto dos inteiros e são números pares. E o conjunto F também, os seus elementos pertencem ao conjunto dos inteiros, mas esses elementos é a soma, né, de A mais B, em que A e B são números ímpares, certo? Então, todos os elementos do conjunto F, eles são a soma de dois números ímpares quaisquer, tá bom? Então, aí você já começa a lembrar daquelas definições de número par, aquela definição de número ímpar que foi visto anteriormente.
Eu acho que vocês vão trabalhar com tantas demonstrações envolvendo isso que, assim que você pegar um problema de demonstração que envolve conceito de número par e conceito de número ímpar, você já vai automaticamente utilizar aquelas demonstrações. Né? Aliás, aquelas definições, desculpa. Gente, aqui, só para deixar mais claro ainda para vocês, eu montei o que eu chamei de esquema de prova. Então, na parte indo, né, da minha igualdade, vejam bem, aqui a minha proposição, ela está dizendo que o conjunto E é igual ao conjunto F, certo? Para o conjunto E ser igual ao conjunto F, por definição, os subconjuntos de E estão contidos no conjunto F. E, por definição, os subconjuntos de F estão todos contidos também no conjunto E, certo? Então, eu tenho uma igualdade E igual a F, que é justamente a parte indo, né? Então, eu suponho que o X, né? Nesse caso aqui, o X é um elemento qualquer, que pertence ao conjunto E. Portanto, X pertence a F. Esse, portanto, aqui é a minha conclusão, ou seja, é onde eu quero chegar ao final da minha demonstração. Eu vou encerrar minha demonstração com essa frase, portanto, X pertence a F. E entre o suponho X pertence a E e o portanto X pertence a F, eu vou desenvolver o meu raciocínio, desenvolver o meu argumento, né, através de sentenças verdadeiras, que terão como consequência lógica essa sentença aqui, né? Essa afirmação que é o que eu quero demonstrar. Na parte vindo, ou seja, na igualdade F é igual a E, eu suponho que o X pertence ao F e que, portanto, o X pertence ao conjunto E. Correto? Então, vejam bem. Primeira parte da prova, segunda parte da prova. Primeira parte da prova eu vou fazer, aliás, eu já fiz aqui para vocês, vou apenas explicar. E a segunda parte vocês vão fazer em casa para se divertir e treinar também. Tá certo? Bom, antes de eu apresentar para vocês, vamos logo ter algumas ideias aqui. Ora, se o X pertence ao conjunto E, e o conjunto E é formado por números pares, então X é igual a quê, turma? Vamos lá, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vamos pensando aí, o X é igual a alguma coisa, certo? Vamos aqui. Bom, já aqui montei o esquemazinho, certo? Ora, então X é par. Se ele pertence ao conjunto E, certo? Então X é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Concordam? Certo? Ou eu posso dizer que X é igual a 2Y, certo? Entendido? Então, X é par, X é divisível por 2, X é igual a 2Y, são, digamos assim, sinônimos. Então, está dizendo a mesma coisa, certo? Só que é o seguinte, vocês viram que o conjunto F é composto, né? O conjunto F, vamos só voltar para cá. O conjunto F é composto por números inteiros, né? Tal que esse número é a soma de dois números ímpares. Correto? Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Bem, o que é um número ímpar? Nós vimos numa aula anterior que um número n qualquer é ímpar, tal que 2k, que é igual a 2k mais 1 para um k qualquer, né? Então, isso daqui foi a definição de número ímpar. Turma, então eu posso tranquilamente afirmar isso daqui, ó, que 2y mais 1, ele é ímpar. Concordam? Vocês concordam, né? Então, 2y mais 1 é ímpar. Esse 2y vem justamente aqui do x. E eu também posso afirmar que menos 1 é um número ímpar. Correto? Vocês concordam, né? Ele é um inteiro ímpar. Se ele é um inteiro ímpar, ele é igual a isso daqui, duas vezes, né? 2 vezes menos 1, mais 1. Ou seja, eu peguei essa formulazinha aqui e simplesmente substituí o y por menos 1, correto? Então, essas duas afirmações aqui, elas são perfeitamente corretas. Ora, então, eu posso dizer que isso daqui seria meu número A, isso daqui seria meu número B, concordam? Então, nesse caso aqui, eu posso montar essa igualdade aqui, que ela é perfeitamente verdadeira. Turma, isso daqui que eu fiz foi nada mais, nada menos do que juntar as ideias, né, para que eu possa agora, de maneira mais organizada, escrever a redação da minha
da minha demonstração, que é o que vocês vão ver agora, tá bom? Então, vamos lá. Baixar aqui um pouquinho. Então, a nossa prova, ela começa com a seguinte frase. Seja eu estou simplesmente repetindo a minha proposição, né? Então, aqui é aquela proposição, né? É interessante que na sua demonstração você coloque essa informação para que a pessoa que está lendo a sua demonstração, ela saiba do que se refere, ou seja, ela saiba quem é o conjunto E, quem é o conjunto F, tá bom? É muito importante que numa demonstração você não deixe as coisas muito implícitas, certo? Quanto mais rico em detalhes, melhor, mas cuidado para não exagerar nisso daí. Então, buscamos provar que é igual a F. Pronto, essa é uma afirmação só para que o leitor da prova entenda o que é que você tem e o que é que você deseja encontrar, certo? Continuemos aqui. Então, nós precisamos partir de algum lugar. Que lugar é esse? Eu vou supor que o X é um elemento que pertence ao conjunto E, certo? Ok? Ora, portanto, esse X é par. Lembram daquele raciocínio que eu construí anteriormente, né, naquele rascunho? Então, X é par, e desse modo, divisível por 2. Algum inteiro Y qualquer. O que eu escrevi aqui foi nada mais, nada menos do que pegar todo aquele rascunho que eu fiz anteriormente, né, das afirmações que eu fiz a respeito do X, que o X é par, então X é divisível por 2, então X é igual a 2 vezes Y, certo? E coloquei de forma mais organizada no texto da minha demonstração. Bem, lembram daquela observação que eu disse que 2y mais 1 é ímpar, né? E que eu poderia afirmar também que menos 1 é ímpar? Bom, eu coloquei aqui da seguinte forma. Observe que 2 e menos 1 são ímpares. Eu estou afirmando isso daqui, certo? E como x é igual a 2 vezes y, né? Certo? Então, essa igualdade aqui, ela também é válida. Ou seja, aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um B, certo? Constatamos que x realmente é a soma de dois números ímpares, certo? Portanto, x pertence a f. Então, o que nós acabamos de fazer aí, turma? Que foi a primeira parte da demonstração. Eu afirmei que o x é um número par e que esse x tranquilamente pode ser a soma de dois números ímpares, né? Então, construí aqui um argumento, né, um texto argumentativo, que demonstra claramente, para qualquer pessoa que conhece a definição de números ímpares, a definição de números pares, esse argumento aqui é perfeitamente válido. E cheguei à minha conclusão. Beleza? Bom, o que é que está faltando agora? Está faltando nós dizermos o quê? Que F é igual a E. E quem é o conjunto F? O conjunto F é formado, né, pelos números Z, tal que Z é igual a A mais B, em que A e B são números ímpares. Vou dar uma dica para vocês. Vocês vão começar a prova, essa parte aqui da demonstração, eu já deixei claro aqui, ó, fica como exercício, certo? Vou ter até aqui uma carinha sorridente. Então, vocês vão começar essa demonstração de vocês, né, abordando esse fato aqui, ó, que A e B, eles são ímpares, certo? Beleza? Onde é que vocês vão chegar? Vocês vão chegar na seguinte afirmação. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O destino de vocês, né, é provar que o X pertence ao conjunto E. E quem é o conjunto E? O conjunto E é um conjunto em que todos os números são pares. Então, vocês vão trabalhar, inicialmente, com a definição de números ímpares para o A e o B, e ao final da prova de vocês vão mostrar que, dado aquelas premissas anteriores, realmente o X é par, ok? Para o X ser par, o X tem que ser igual a 2 vezes K para um K qualquer. Entenderam aí? Você pode olhar um pouco para o texto da prova, a primeira parte da prova, e ela vai te dar algum norte para isso também, certo? Então, é perfeitamente possível vocês construírem, certo? Essa segunda parte aqui da prova, que é a parte voltando. Beleza? Turma,
vou encerrar aqui a apresentação. Certo? Bem, com relação a conjuntos, né, nós encerramos aqui. Para a próxima semana, eu vou preparar uma outra tarefa que vai envolver a seção 1.1, aliás, 2.1, que é a parte de grafos, e a seção 2.2, do capítulo 2 do nosso livro-texto, que é a parte de conjuntos, certo? Vai ser uma pequena lista de exercícios, uma tarefa que eu vou colocar lá no sistema, que vocês deverão fazer, de preferência, em dupla, né? Talvez somente as avaliações, que deverão ser 3 que eu vou passar, é que vocês vão fazer individual, mas as tarefas, todas elas, pelo menos inicialmente, eu quero fazer tudo em dupla mesmo. Tarefas vão ser todas em duplas, tá bom? Mas quem quiser fazer sozinho não tem problema não, tá certo? E aquele mesmo esquema, manda para mim pelo sistema acadêmico apenas o PDF com as respostas de cada um dos integrantes da dupla, tá bom? Mas isso é para a semana que vem. Nesse final de semana eu ainda vou deixar vocês descansarem. Eu vou passar essa tarefa mesmo só talvez no domingo, né, para vocês me entregarem na sexta-feira que vem, tá certo? Gente, alguma dúvida com relação a conjuntos? Eu acho que deu para vocês entenderem um pouco mais sobre o processo de construir uma demonstração. Trabalhei mais 2 exemplos. Eu vou trabalhar mais exemplos ainda a cada vez que a gente avançar na disciplina, nos assuntos da disciplina. Sempre eu vou trabalhar exemplos de demonstração, certo? Eu espero que vocês, ao final da disciplina de matemática discreta, já consigam construir algumas demonstrações ou muitas demonstrações, tá certo? Então, esse é o foco de vocês, né? É entender como é que a gente constrói uma demonstração, tá bom? Então, eu queria deixar aqui meu abraço para todos, desejar a todos um bom final de semana. O final de semana está chegando aí. Lembrar para vocês que é necessário se cuidar, afinal de contas, a pandemia está rolando solta ainda. Sair somente o necessário, sempre lavar as mãos, sempre usar máscara quando sair de casa. É aqueles cuidados de sempre, tá bom? Qualquer coisa a gente vai se comunicando pelo sistema acadêmico, pelo aquele nosso grupo lá do WhatsApp, ou pelo e-mail também, tá certo? Então, um grande abraço para todos. Vou encerrar aqui a gravação e recomendo demais vocês mais tarde, ou amanhã, né? Deixa para assistir isso daqui só amanhã mesmo, tá certo? Assistir novamente essa aula para poder entender melhor, né? Caso você não tenha entendido bem a parte de demonstração, tá certo? Vou interromper aqui a gravação.